Desejo boa tarde a todos. Dirijo-me preliminarmente à professora Maria Celeste Guimarães, auditora-geral do Estado, a meu amigo, que eu revejo depois de alguns anos, que da última vez que estive aqui, no Congresso Mineiro de Direito Administrativo, nós nos encontramos também como palestrantes, se bem que, infelizmente para mim, não na mesma sessão, e que conheci o professor Carlos Pinto Coelho da Mota, na década de 70, final da década de 70, quando iniciei a organização e a realização de seminários em São Paulo, inicialmente na Planasa, Planejamento Administrativo S.A., e depois numa empresa da qual ainda sou diretor e coordenador geral, que é o Centro de Estudos sobre Licitações e Contratos. Na época, o professor Carlos Pinto Coelho da Mota participava até como uma espécie de representante da Fundação Dom Cabral. Quero também, preliminarmente, agradecer o fato de estar em Belo Horizonte, a convite do Instituto Brasileiro de Reforma do Estado e do Instituto Brasileiro de Direito Público, que me foi formulado na pessoa do professor Paulo Modesto, meu amigo, de recente data relativamente, mas que eu tenho participado de eventos conduzidos por ele, e que admiro profundamente pela capacidade de iniciativa e de organização, não só de eventos dessa natureza, como especialmente do site Direito do Estado. E revejo aqui também a sua esposa, Mônica Modesto, que tem conduzido com muita eficiência a organização de seminários conduzidos pelo Instituto Brasileiro de Direito Público. Dito isso, eu gostaria de acentuar que eu sou adepto do trabalho multidisciplinar já há muito tempo. E é uma satisfação para mim estar num fórum que se realiza pela quinta vez e que é um fórum de caráter nitidamente multidisciplinar. Já em 1979, num livro sobre licitações das empresas estatais, eu terminava o livro fazendo alusão a esse trabalho multidisciplinar e me permito aqui reproduzir pequenos trechos. Um deles dizendo que o procedimento licitatório envolve aspectos administrativos, sobretudo organizacionais, bem como econômico-financeiros, além, é óbvio, do jurídico. E mais adiante dizia que ao jurista é reservada a função de não apenas instrumentar adequadamente uma decisão tomada, mas de participar também nos limites que lhes são estabelecidos pelo processo de divisão de funções da própria decisão. E aludia a um economista, sociólogo alemão, Adolf Lohr, que iniciava em 1935 o seu livro Economia e Sociologia, dizendo que a pesquisa acadêmica nas ciências sociais e a aplicação prática de seus resultados estão padecendo hoje de um defeito geral, que mesmo as maiores realizações dentro de ramos especializados não podem compensar. Uma excessiva divisão do trabalho, uma ausência de cooperação sintética entre as várias seções da investigação social, restringem cada vez mais a verdade de qualquer conhecimento parcial, a eficiência de qualquer ação concreta. Aquilo que eu coloquei como nota final a um livro de 1979, reproduzi, porque me pareceu bastante atual, em um livro recente editado exatamente aqui em Belo Horizonte pela editora Fórum, sobre licitação e contrato administrativo. Desta vez não como nota final, mas ao contrário, como apresentação do livro. E por isso mesmo me parece extremamente relevante participar e assistir, não é? É um seminário ou um fórum como esse, que tem um caráter flagrantemente multidisciplinar. Ao discorrer sobre o princípio da razoabilidade, o tema que me coube, por indicação do professor Paulo Modesto, eu sou levado a abordar duas questões fundamentais. Primeiro, a interpretação das normas legais e, segundo, a discricionariedade administrativa. A norma legal é expressa mediante um texto. A partir desse texto legal, que se expressa por palavras,
o agente administrativo interpreta a norma nele contida para efeito de aplicação ao caso concreto. Eu me confesso flagrantemente kelseniano e considero que a norma legal é uma moldura, dentro da qual cabem várias soluções de aplicação possível. Nós aí procuramos essas soluções de aplicação a partir de uma tarefa interpretativa, de um trabalho interpretativo. É falso alguém afirmar que a minha interpretação é verdadeira, ou que a sua é falsa, ou que existe uma única interpretação das normas legais. É falso. É falso quer do ponto de vista da teoria geral do direito, como é falso quer do ponto de vista da realidade jurídica, da prática jurídica. As interpretações são possíveis. Rara a norma que contém uma única interpretação cabível. E nós vamos chegar, por via disso, nós vamos chegar até a razoabilidade. São 4 os métodos de interpretação: o literal, o sistemático, o teleológico ou finalístico e o lógico. E é aí que nós encontramos a lógica do razoável. Em relação ao critério método literal, já em 1940, no seu Hermenêutica e Aplicação do Direito, Carlos Maximiliano escrevia várias frases absolutamente contrárias à interpretação estritamente literal. Eu destaquei uma delas. Dizia Carlos Maximiliano: só ignaros poderiam ainda orientar-se pelo suspeito brocardo, verbis legis, tenace tenerento, apeguemos firmemente às palavras da lei. Ninguém ousa invocá-lo, nem mesmo quem de fato o pratica. Mas, infelizmente, nós, na nossa atividade jurídica, nós encontramos com frequência uma objeção a uma interpretação possível da norma legal sob a alegação de que aquela não corresponde exatamente às palavras da lei. As palavras da lei, ou do texto legal, melhor, porque, assim como o professor Eros Grau, hoje no Supremo Tribunal Federal, e na trilha do Canotilho, eu penso que a gente tem que distinguir a norma legal e o texto da norma legal. O texto é expresso através de palavras. E como eu só posso interpretar a norma e chegar à norma legal através da atividade interpretativa, na medida em que eu leio o texto, eu entendo o texto, eu interpreto o texto, esse texto é o ponto de partida para efetuar a interpretação da norma. Mas não basta. É necessário que nós verifiquemos que as normas legais constituem um sistema. E daí a interpretação sistemática. Dizia Stanler: quando alguém aplica um artigo do código, aplica todo o código. O professor Juarez Freitas, de Porto Alegre, amigo comum nosso, do Paulo Modesto e de mim, ele diz em um livro